Deus abençoe. A mensagem de hoje é encontro com Deus que nos muda no íntimo, que muda quem nós somos, no nosso comportamento. E o encontro com Deus que a gente deve buscar. Pode ser pela oração íntima. A Bíblia diz que aquela oração em secreto, Deus sempre recompensa. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, e que está em secreto, então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, muitos de vocês já assistiram o filme Quarto de Guerra, né? Que é uma prova viva da importância de você separar um local, né? Aquela senhora aprendeu, né, com os erros dela e fez do closet um lugar de guerra. Ela pendurava as fotos, todos os motivos ali e tinha um lugar de encontro. Daniel tinha lugar de encontro, né, em direção a Jerusalém. A gente fica envergonhado. Muçulmanos às vezes têm aquele horário que eles oram em direção a Meca. E vê quantos macumbeiros que fazem aqueles trabalhos no detalhe, na hora certa, tudo naquela obediência, naquela seriedade. E às vezes a gente que conhece o Evangelho há tanto tempo, a palavra de Deus, o que Deus nos pede, não temos aquele hora marcada com Deus, várias horas. Daniel tinha 3 horas. E no filme Quarto de Guerra é muito lindo a persistência da oração. Então ela não tinha vontade de mudar, ela estava magoada com o marido, a mocinha mais nova, né? Ela não queria mudar, assim como a senhora também não queria, ensinou para ela, e era praticamente impossível. O marido já estava quase saindo de casa, tendo outra pessoa, e a vida dela estava toda indo. Então ela falou: diabo, sai da minha casa. E ela começou a ter uma atitude de posição, de fé, de oração. E essa é que traz o encontro que muda. Primeiro a gente, ela tinha que mudar, porque ela não conseguia perdoar, ela não conseguia se posicionar como Deus queria. Então a primeira mudança não é só a mudança do outro, é a nossa mudança. Primeiro é a nossa, e ela acontece através de um encontro poderoso com Deus, que pode ser principalmente quando aquela oração rasgada do íntimo, que é a oração em secreto. Amém? Queridos, quando a oração verdadeira é uma prática levada sempre a sério. Se for proibido para a igreja perseguida, Deus será glorificado. A gente vê exemplos lindos, né? Quando Daniel é jogado na cova dos leões, porque ele não se curva para Dario, que era o rei, como um deus, né? E ele permanece fiel, e ele é jogado na cova dos leões. Deus fecha a boca dos leões e ele não é comido. E os amigos de Daniel, né, corrigindo que uma outra vez eu falei, não é o Daniel com os amigos, mas Daniel influenciou seus amigos, porque são os mesmos amigos que estavam com ele quando ele era jovem. E ele não quis comer das iguarias do rei, nem das bebidas, mas comida saudável, e consagrou o Senhor e ficou mais forte do que os outros. E esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram os nomes que foram dados para eles, apesar do nome deles serem Ananias, né, Misael e Azarias, e o nome de Daniel ser Beltesazar, que eles colocaram, né? Mas esses 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foi o nome novo deles, que eles foram colocados, eles eram administradores de uma província na Babilônia. E veja bem, eles tinham que agora, num outro tempo, no tempo de Nabucodonosor, adorar uma estátua imensa, de metros, né, de ouro, desse Nabucodonosor e os deuses deles. Eles: não faremos isso, e se o Senhor não nos livrar, joga na cova, na fornalha, e se o Senhor nos livrar, não importa, nós daremos a nossa vida, em outras palavras, né? Mas eles viram um 4º homem lá dentro e eles não saíram nem chamuscados, e todos tiveram que adorar o Senhor, e foi muito forte, né? Saulo, né, foi perseguidor do evangelho e depois passou a ser perseguido, e ele se gloriava nisso, né?
Ele era muito religioso, mas ele teve um impacto do encontro com Deus. Quando Deus derrubou ele do cavalo, às vezes Deus precisa derrubar você do cavalo para mudar a sua teimosia em viver uma vida religiosa de aparências e ter um encontro profundo com Deus, como Saulo teve, que fez dele um grande missionário, fez ele ser perseguido, e ele foi perseguido foi 15 anos para a igreja aceitar o ministério dele. E às vezes nós somos perseguidos pelos religiosos e somos perseguidos num país que é proibido falar de Cristo, né? Outra vez eu contei o testemunho de um homem, um empresário que fez o que Deus mandou na Jamaica e era proibido fazer isso em público, e ele dobrou o joelho na praça, e assim começou um grande avivamento de oração para mais de 14 mil pessoas. Deus mandou ele desfazer da empresa, dividir ela, os lucros com os empregados, porque ele já estava bem, e ele fez tudo que Deus mandou e pôs a vida dele a risco, e veio um avivamento. Outras vezes eles foram mortos. Tem um testemunho lindíssimo, né, da igreja perseguida, que eles eram crucificados, né, e tinha um guarda, e o guarda estava assistindo, e cada hora caía uma cabeça de um cristão, né, que falecia ali crucificado e subia para o céu, e Deus abriu os olhos daquele guarda para ele ver a coroa que cada um recebia antes de falecer. Ele via a coroa. E aí o último, quando ele estava morrendo, ele clamou para tirarem ele da cruz, porque ele não queria morrer por Jesus. Aí o guarda falou: você é um louco, você não sabe a coroa linda que te esperava. Você não quer, mas eu quero ela. Eu quero Jesus. E esse guarda foi pendurado na cruz para morrer por Jesus. Esse tipo de encontro com Deus, esse tipo de compromisso com Deus, de até a morte, qualquer coisa que ele lhe pedir, ele é o seu primeiro amor. É uma relação profunda, séria com Deus. É desse tipo de relação que nós estamos falando, que você vai ver o poder de Deus. Acredite no poder de Deus no tempo certo. Moisés queria tanto, né? Ser o libertador, quando ele descobre quem ele é, ele até na força do braço vai e mata um egípcio, e ele vai ali deprimido e vai para o deserto, Deus trabalha com ele, e depois passa 40 anos, quando ele já estava meio sem fé talvez, um pouco inseguro, Deus aparece para ele na sarça ardente, em Êxodo 3, de 4 em diante, aí vai várias passagens bíblicas, Deus diz na sarça que o nome dele era Eu Sou o que sou. Então era o Deus daquele tempo, que ia agir naquela hora, né? Ele é o Deus de todo o tempo, mas ele estava se manifestando em poder para ele ser o libertador. E ele, inseguro, pediu várias provas a Deus e disse que a boca dele era pesada, e ele teve que levar o irmão, e Deus permitiu que ele levasse o Arão. Mas o Senhor já tinha escolhido ele como libertador lá atrás. Mas tem um momento do agir de Deus, né? Então, no momento do agir de Deus, ele apareceu a Moisés. E ele teve que ver que Moisés teve que se quebrantar e perceber que ele estava diante de Deus, que era um lugar santo, que ele devia de tirar as sandálias e ouvir e obedecer. A perseverança com Deus por uma causa, para Deus nos mudar. Como no caráter, né, um defeito horrível na vida de Jacó, não é? Ele já tinha promessa de Deus que ele seria abençoado por Deus. Ele não precisaria fazer daquela forma, mas ele, como o nome dele significava, né, aquele que usurpa, né, que toma o lugar, que luta para ser aquele que ganha sempre, né? Aquele que é enganador, usurpador do lugar dele, né? E o que ele fez com o irmão? Porque ele enganou o pai, enganou o irmão e enganou o pai também. Então, Jacó ficou numa situação muito difícil, mas Deus abençoou ele foi prosperando, só que uma hora o seu passado vem para lutar com você, com alguma coisa que você não resolveu no seu passado. E Jacó tinha isso no seu passado. E ele estava angustiado e com medo, porque o irmão dele estava vindo com 400 homens, ia vir com um ódio tremendo, ele não cuidou dos pais, ele nunca mais visitou a família. E aí Jacó se quebranta diante de Deus, e ele se arrepende daquele homem
que usurpou o irmão, quando ele não precisava fazer dessa forma. E aí ele vai mandando um monte de presentes, né? Em animais de todas as maneiras, mas presentes gigantescos, assim, praticamente a fortuna dele quase toda, e as famílias, vai indo todo mundo na frente. Ele divide em 2 grupos com medo de ser exterminado. Depois ele vai, por fim, ele passa uma madrugada e luta com Deus, que é o anjo do Senhor, que é Jesus com letra maiúscula, e ele luta com Deus, e ele diz: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Mas Deus ainda pergunta qual é o nome dele. Eu assim, você ainda é Jacó? Não. Agora, você, dessa forma que você está se posicionando, você será Israel. Praticamente isso que Deus estava falando. Então, de enganador passar a ser Israel, príncipe do exército de Deus. Esse é o significado, né? Vitorioso, né? E aí Deus muda ele, e o irmão dele não quer aceitar os presentes, mas ele insiste, porque ele não quer ser aquele que leva a vantagem. E ele 7 vezes põe a cabeça no chão, na frente do irmão, e manda sempre dizer, quando manda os presentes, que é o servo dele que estava mandando. Olha a humildade, a humildade que ele não tinha. E aí o irmão agarra no seu pescoço e, chorando, fala que não precisa dos presentes, e ele insiste pelos presentes e o perdoa. É aquela reconciliação linda, né? Deus, de fato, mudou o caráter de Jacó, né? Que esse encontro com Deus que você e eu precisamos ter, para algum defeito de caráter grave, para alguma mudança radical em quem nós somos, para Deus fazer as mudanças radicais no que a gente vai fazer para a glória dele, né? Reconhecer que Deus vem. Vamos ver uma outra história, a história de Agar. Agar, ela se sentiu marginalizada. Agar foi embora com a sua criança, né? Ia passar fome. Ela estava diante de um poço, mas ela estava tão angustiada que ela não via o poço. E aí, ela está muito angustiada, e ela diz depois: teria eu visto aquele que me vê? Então talvez você não esteja vendo Deus nessa luta toda que está passando, mas ele está aí. Ele é real. E Agar disse: aquele que me vê. Foi o nome que ela deu para Deus. Diga: Deus é aquele que te vê agora. Ele se importa com você. Quão fraco, quão pecador nós somos, ele nos vê. Não faça as coisas na presença dos outros, mas na presença de Deus. Você vê o outro exemplo, Elias. Elias foi tremendamente usado por Deus, servo de Deus, mas ele entrou numa crise de depressão muito forte. Em 1 Reis 19 vai contando, e do verso 11 ao 13 diz: ó Senhor, lhe disse, sai e fique no monte, disse o Senhor, na presença do Senhor, o anjo disse, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Às vezes Deus não está naquele barulhão, né? Mas quando a gente está triste, o Senhor não estava no vento, aquele grande vento que veio um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio, uma brisa suave para quem estava deprimido. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, sentiu a presença de Deus, né? Claro. E saiu e ficou à entrada da caverna, e a voz do Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta para você que entra na caverna, e para mim, em alguns momentos de depressão, e pergunta suavemente: o que você está fazendo aqui? E diz o seu nome. É hora de sair, porque Deus nunca mandou ele entrar nessa caverna, ele entrou sozinho. Deus não mandou você entrar nessa depressão, e nem a mim. Nós entramos sozinhos. E Deus, com carinho, mandou a água, né? Mandou pão para ele, o corvo levou. E você já ouviu que Deus quer falar com você, tirar dessa depressão emocional que você está sentindo. O que você está fazendo aí? Deus só mostrou a vontade dele quando Elias ouviu a voz, foi até a porta e obedeceu. Na segunda vez que Deus falou, ele saiu para fora, e é de lá é que Deus deu a direção. Volta para fazer o que você fazia, e dessa forma. E ele caminhou 40 dias e 40 noites, sem parar em lugar nenhum, porque a Bíblia não conta nada, e sem comer. Então eu falo assim, nem a NASA sustentaria uma pessoa assim, né?
Então, quando Deus levanta, a gente levanta para valer. Irmãos, Isaías teve um encontro poderoso, encontro e confronto com Deus, porque a Bíblia diz que Isaías disse, né, que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas ele viu o Senhor, viu a sua glória, e Deus mudou a vida dele. Então, ele teve um encontro ali em Isaías, bem no comecinho dos versículos, já diz tudo isso. Outros exemplos de encontros fortes com Deus tem muitos na Bíblia, eu vou comentar alguns. Quando o arrependimento é verdadeiro, o comportamento é mudado radicalmente, não é mais ou menos, né? E ele logo quer ser batizado. Vamos ver um exemplo aqui do Velho Testamento ainda, o homem etíope. Ele estava lendo Isaías, aquela passagem lindíssima da Bíblia, né? Que fala que Jesus foi levado ao matadouro, como ovelha muda, a morrer, né? Por nós, né? Mas ele não compreendia totalmente o que era isso. E aí Felipe foi mandado por Deus, passou do lado do seu carro e explicou, né? E Atos 8, de 26 a 38, conta essa história. E explicou o significado, e ele teve um encontro com Jesus e já pediu para ser batizado, você vê? Aquele que tem um encontro profundo com Deus tem sede pelo batismo, ninguém ficar implorando para ele ser batizado, porque ele sabe o significado da morte, né? Deitar, morte da velha vida e ressuscitar com Jesus para a nova vida, né? E Zaqueu, quando teve um encontro com Deus, ele era um publicano, na verdade ele era chefe dos cobradores de impostos corruptos por parte do governo romano e que era mal visto por todos. Mas em Lucas 19, de 1 a 10, você pode ver depois, mostrava que ele tinha sede de Deus, porque apesar de tudo isso, ele tinha muito desejo de conhecer Jesus, a ponto que ele era tão baixinho que subiu numa árvore e encontra com Jesus, e Jesus, que vê todos o íntimo dos corações, pede para ir até a casa dele, e ele fica tão tocado porque ninguém ia querer ir para a casa dele, ninguém. E Jesus mostra o seu amor porque vê a sede dele de querer ser uma pessoa diferente. E ele se converte, e ele já, na mesma hora, dá metade de tudo que ele tem para os pobres. Deus nem pediu. E ele pediu para retribuir 4 vezes mais as pessoas que ele conseguia lembrar que ele defraudou, né? Ele mostrou na atitude dele realmente mudança de vida depois do encontro com Jesus. Deus também vem encontrar conosco não para nos condenar, né, mas para nos perdoar, para nos libertar do pecado, né? E ordenar que a gente não peque mais, que não continue mais no erro. Vamos ver a mulher samaritana, por exemplo. Em João 8, de 1 a 11, Jesus veio não para julgar, mas para perdoar e para mudar os nossos comportamentos, como ele mesmo disse para ela ali, para todos aqueles fariseus que estavam para apedrejar aquela mulher samaritana que foi pega no ato de adultério. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E para ela ele disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, Deus não está aqui para condenar, ele está para perdoar. E fala para a gente se posicionar dali em diante. Então aquele encontro de Jesus com ela, né, salvando ela dos acusadores, da condenação, e dando a ela uma ordem, não peques mais, mudou a história dela. Então Jesus não vem para condenar as pessoas, ele vem para perdoar e dar uma nova direção correta para a vida. Gente, você vê ali a mulher samaritana, né? Ela estava ali no poço de água e Deus fala sobre a sede da alma da vida eterna. A sede de amor perfeito, de perfeição, aquela sede existencial, né, que só Jesus preenche, né? E a mulher samaritana em João 4, de 4 a 42, é um texto bem grande, depois você pode ler. Jesus veio para preencher a sede espiritual, com a água que mata a sede existencial de todo ser humano. É o amor perfeito, que não tem falha, esse muda a nossa vida. Então eu pergunto para você, diante de todas essas coisas, você quer ter um encontro verdadeiro com Deus? Você quer fazer propósito, né? Como Daniel, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, abria a janela e orava. E os seus inimigos aproveitaram para fazer aquela armação, né? Com o Dario, que gostava inclusive de Daniel,
para que Daniel, por causa da lei medo-persa que não podia ser mudada, teria que ser jogado na cova. Então, apesar do coração de Dario estar apertado, ele foi jogado na cova. E Deus o deixou livre. Os leões ficaram sem apetite. Deus não tira a gente das grandes provas. Ele entra conosco dentro da prova. Então, está na hora de você pedir a Deus, no seu oculto, no seu... Deus não vai se revelar poderosamente para quem não busca Ele, né? Mas aqui, você, quando vai orar, fecha sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, seu pai que é em secreto o recompensará. Você vê ali o testemunho mostrado no filme Quarto de Guerra. Sem quarto de guerra, se você não tem um tempo de você é verdadeiro com Deus, um canto que ninguém te vê, não é para mostrar espiritualidade para ninguém, não é para fazer a coisa com decoreba, como se fosse uma reza, não. É um momento que você rasga a alma, né? Você vê quando Davi ele peca, ele é confrontado pelo profeta, é um outro grande encontro com Deus. Ele teria que ser morto como rei por ter adulterado, por tudo isso, né? E ser destituído de rei, inclusive. Ele se rasga, ele fica em cinzas, ele se arrepende de todo o coração, né? E ele foi confrontado ali, só ele o profeta, mas ele se arrependeu profundamente e foi perdoado. Ele teve consequência do erro dele, mas ele foi restaurado por Deus. Por isso Deus diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade. Veja os salmos, como ele fala, como ele é sincero com Deus. Você precisa abrir o coração. Abacuque foi sincero com Deus. Amós também, rasgar o coração, né? Muitos disseram, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Então, esse rasgar o coração, não é murmurar, é adorar, né? Quando a gente chega na presença de Deus, é adorar, adorar pelo que Ele é agradecer por tudo que Ele fez até agora. Que espírito de murmuração que deixa o pessoal lá no deserto e nunca que chega na Canaã, que era a bênção terrestre dele. Será que você está assim, só na murmuração? Oração, murmuração, oração só petição. A petição é a última coisa. Primeiro adoração, primeiro gratidão, primeiro a verdade sobre os seus sentimentos, né? Lamentação e murmuração tem diferença. Murmuração você reclama, lamentação você abre o seu coração que está te ferindo, mas você diz, eu sei que o Senhor pode me mudar, eu sei que o Senhor vai me dar vitória no final. No final você glorifica a Deus. Então não é murmuração, é abrir o coração. Então o crente não se abre o coração com ninguém, fica doente, enfermo, com câncer, com um monte de doença, de mágoa, de revolta, mágoa com Deus, mágoa com os outros. Então nós precisamos de ser fiéis, ter aquele momento de oração, aquele lugar que você vai escrever, ninguém vai ler, aquilo ali é você e Deus. Você tem que ter o seu cantinho na sua casa, nas suas coisas, né? Ali travado no seu celular, no seu quarto. Se você não tem lugar, vai no banheiro e fale ali com Deus. Coloque um segredo ali que ninguém abre aquele negócio e você e Deus e mais ninguém. Se você não tiver essa prática 3 vezes por dia, como Daniel, você não vai ter a manifestação do poder de Deus ao nível que você deseja, ao nível de Jacó. Você vê Abraão. Abraão, ele teve um encontro com Deus magnânime, né? Deus falou com ele, né? E o maior amor, imagina, demorou tantos anos, ele é idoso, ganhou a promessa do filho e da descendência. Ele tinha um apego tremendo. Podia ser até uma pequena idolatria. E o Senhor pediu que ele sacrificasse o filho. Só que ele provou que ele amava mais o Senhor do que a bênção que Deus havia dado. Tem alguma coisa boa que Deus te deu que você está amando mais do que o Senhor? Seja um cônjuge, seja um filho, uma filha, um neto, né? Seja um problema, seja a área financeira, seja a área ministerial, o ministério, alguma coisa que está se apegando mais do que o Senhor. Os ídolos do nosso coração podem impedir a gente de ter um profundo encontro com Deus para causar mudança. Então você vê que Abraão ali, ele fazia altar. Desde o começo ele foi o primeiro que fez altar de sacrifício. Porque para Abraão, o sacrificar, o renunciar a alguma coisa para Deus era uma prova de amor. E ele fazia altares desde o começo, quando Deus visitou ele, falou da descendência, ele já montou um altar de sacrifício. E depois Deus pediu o sacrifício do próprio filho.
E o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, barrou para que ele não fizesse. Mas Jesus, Deus permitiu que ele morresse por nós, né? Ele foi o sacrifício. Ali estava tipificando Isaac, o que ia ser o sacrifício de Jesus. Mas Deus pede sacrifícios para nós, renúncias, renúncia de tempo, de sono para orar, para ter vida com Deus, não para contar para os outros que você é muito santificado, para mostrar para os seus familiares, para os próximos, não. É você e Deus. Deus está pedindo renúncia de algumas coisas, né? As renúncias de Facebook, às vezes de amizades, às vezes de coisas que te levam para longe de Deus, de distrações, de lazeres, até para ter uma intimidade mais profunda com Deus. O que Deus está te pedindo? Que sacrifício? Ah, eu tenho sono. Então, o sacrifício do sono. Então, Abraão estava pronto para sacrificar o próprio filho, crendo que Deus o ressuscitaria. E você? Que sacrifício você pensa em oferecer a Deus? Né? Você quer poder maravilhoso, você quer mudança na sua vida, na sua história, na sua família. Primeiro Deus tem que mudar você e a mim. Primeiro Ele quer ter um encontro comigo e com você, mas você pode ter esse encontro no seu quarto, no silêncio, no seu banheiro, de portinha fechada, na madrugada, não importa, vá para algum lugar, você e Deus, e rasgue a sua alma. Como, né, se vista de cinza, rasgue o seu coração, fale tudo, fale seu ódio, sua mágoa, fale a verdade sobre você. Como Deus Jacó falou, meu nome é Jacó. Ele admitiu quem ele era e que ele não queria ser. Ele pediu a Deus, Senhor, tenha misericórdia, que meu irmão não me mate. Deus, e foi mostrando na atitude, que ele não só em palavras, mas nas atitudes, a oração dele era verdadeira. Esse tipo de encontro com Deus é que traz mudança. Amém? Que Deus te abençoe. Gostaria que você orasse comigo agora. Amado Deus, eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Pensamento, palavras, ações e omissões, Senhor. Tanto julgamento, tanta murmuração, tanta incredulidade, tanta dúvida do teu amor, tanta ira contra o próximo, quanta revolta, sentimento de inveja, qualquer coisa que haja no nosso coração, contra o ídolo no nosso coração. Deus, eu te peço que aquilo que o Senhor está pedindo para a gente sacrificar, que a gente não quer sacrificar, nem de tempo, nem de oração, nem de jejum, nem de nada, Senhor. A gente não quer sacrificar nada por ti, Senhor. E principalmente os nossos maiores ídolos. Deus, mostra para cada um que está ouvindo essa live e faz-nos ter um encontro impactante, que mude a nossa história, mude o nosso caráter, mude quem nós somos, para que a gente possa abençoar os nossos, para que haja reconciliações familiares, como houve com Jacó e Esaú. Deus, para que haja milagres poderosos, como houve com Moisés, sendo o maior libertador da história. Pai, eu te peço, Senhor, que todos os encontros marcantes, a mulher samaritana, Senhor, todos os encontros lindos e maravilhosos, Senhor, de arrependimento diante do pecado, como Davi. Deus, tantos encontros, seja assim na nossa vida, Pai. Que a gente te busque como ouro e prata, em nome de Jesus, nos muda, que nós não te larguemos. Seja uma madrugada, 2 ou 3 ou quantos for, até que tu nos mude. Em nome de Jesus. Amém e amém.